compartilhar com os irmãos neste momento. Eu peço gentilmente a você que abra a palavra de Deus lá na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 23. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Quem achou, diga amém. Amém. Acompanhe comigo, irmãos, mesmo assentados, mas com toda reverência no teu coração, vamos ler a palavra do Senhor. Obrigado. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Amém. Feche teus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo aqui neste lugar, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque os nossos corações já estão aquecidos, Senhor, com a Tua graça, com o Teu amor, Senhor, com o Teu favor sobre nós, Pai. E nós somos gratos por isso, Pai. E nós queremos agora, Senhor, abrir os nossos ouvidos, o nosso coração, para que a Tua palavra, Senhor, ela encontre, Senhor, uma terra fértil, Pai, no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esta é uma mensagem que de tempo em tempo nós precisamos ouvi-la, né, e gravá-la em nosso coração, antes principalmente de participar, né, da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Nós que frequentamos a igreja, né, e nós vemos aqui domingo após domingo, nós já somos levados de repente a acostumarmos com algumas coisas, né, dentro da igreja. Nós já sabemos como cumprimentar, né, um ao outro, né? Um fala a paz do Senhor, outro a paz, a graça e paz, né? Outro fala só paz, outro não fala nada, outro só fala boa noite, tudo bem, como vai? Mas nós já temos o nosso costume, né? Nós já sabemos as músicas que nós cantamos aqui, a maioria delas, né? Nós sabemos como orar, nós sabemos como ofertar, e também nós sabemos como participar da ceia do Senhor. Mas, irmãos, em relação à ceia do Senhor, existe um perigo muito grande de nós participarmos da ceia do Senhor de um modo, de repente, muitas vezes superficial, ou até mesmo automático, né? Sem nos atentarmos sobre a profundidade que é a ceia do Senhor, né? A santa ceia do Senhor. Então, irmãos, o que é a ceia? O que é a ceia? A ceia é um sacramento. E nós da Manaim, né, como nós temos aí uma base protestante, reformada, nós cremos que só existem 2 sacramentos instituídos por Cristo. Quais são eles? A ceia do Senhor e o batismo, né? São estes os sacramentos que nós cremos que foram aí instituídos, né, diretamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? Somente há 2 sacramentos, o batismo
e a ceia do Senhor. E a ceia é um dos momentos mais importantes, irmãos, da liturgia do culto. Então nós precisamos entender e não esquecer do significado, da profundidade que é a Santa Ceia. Por isso eu repito aqui mais uma vez essa mensagem, para que isso esteja fresco, em nossas mentes e corações. Então, irmãos, a ceia do Senhor é um ato de culto que tem uma forma de refeição cerimonial, onde nós comemos e bebemos, no qual os servos de Cristo participam do pão e do vinho. Para o quê? Para comemorar, para celebrar a morte vicária de Cristo. O que significa comemorar? É trazer à memória a morte vicária de Cristo. O que significa a palavra vicária? Substituição. Substituição. Jesus morreu em nosso lugar, para que nós fôssemos inocentados dos nossos pecados. Glória a Deus. Morte vicária de Cristo. O que nós fazemos aqui hoje é relembrar, é comemorar, é trazer à memória a entrega de Cristo por nós. Aleluia. Por isso, irmãos, nós celebramos esse ato de amor. Muito ao contrário de que muitas pessoas pensam, não foram os judeus que mataram a Jesus. Inclusive eu abro um parênteses aqui, porque essa propaganda foi muito usada pelo nazismo para disseminar a ideia que os judeus mataram a Jesus Cristo. E isso era colocado nas propagandas, nos panfletos nazistas, para alimentar o ódio das pessoas contra os judeus. Então aí uma artimanha diabólica usada, enquanto, irmãos, a morte de Jesus na verdade foi uma entrega intencional de Jesus, uma entrega para cumprir o plano eterno de Deus. Então veja comigo, eu vou colocar aqui na tela o que diz lá a Confissão de Westminster. Nós, como aí a raiz reformada que nós temos, nós sempre adotamos alguns conteúdos, e lá diz o que é a Santa Ceia. Veja lá: na noite em que foi traído, nosso Senhor Jesus instituiu o sacramento do seu corpo e sangue, chamado Ceia do Senhor, para ser observado em sua igreja até o fim do mundo, a fim de lembrar perpetuamente o sacrifício que em sua morte, olha só, ele fez de si mesmo, selar aos verdadeiros crentes os benefícios provenientes desse sacrifício, para o seu nutrimento espiritual e crescimento nele, e a sua obrigação de cumprir todos os seus deveres para com ele, a ser um vínculo e penhor da sua comunhão com ele e de uns com os outros, como membros do seu corpo místico. Então, olha, veja bem essa definição de Santa Ceia. Então, irmãos, a importância de nós entendermos a profundidade desse momento, o significado pessoal e coletivo da ceia do Senhor. Então, eu quero aqui lembrar a igreja essa noite sobre 3 verdades sobre a Santa Ceia, que nós jamais devemos esquecer. Então acompanhe comigo lá. A primeira verdade sobre a Santa Ceia é que, vamos lá? Pode projetar aqui, a Santa Ceia me lembra o quanto Deus me ama. Aleluia. Vamos repetir? A Santa Ceia me lembra quanto Deus me ama. Aleluia. O verso 23 e 24 do texto que nós lemos diz que o Senhor, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado
a vós. Isto é o meu corpo que é dado a vós. Irmãos, nós vivemos num mundo onde o amor está morrendo. O próprio Jesus disse lá em Mateus 24, verso 12, que a maldade iria se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriaria. E o momento da ceia, irmãos, é uma grande oportunidade para nós nos reabastecermos do amor de Deus, desse ato de entrega. Este é o meu corpo dado a vós, um ato de amor, um ato de renúncia. Naquela noite, irmãos, naquele jantar ali, apesar da traição, apesar da maldade do homem, Jesus, ele rendeu graças e ofereceu a sua própria vida para nos dar a vida eterna. Ali, nesse momento de traição, nesse momento da maldade do homem, Jesus institui a Santa Ceia. Um memorial de entrega, um memorial de amor, mesmo em meio a uma traição. Efésios capítulo 5, verso 2, diz assim: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Aleluia. Também em João 15, verso 13, diz assim, que ninguém tem amor maior do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. O amor de Jesus é incomparável. Não há nada que nós possamos fazer que se compare a essa entrega, a esse amor. Então, irmãos, o que Jesus está nos dizendo durante essa noite, durante esse momento de Santa Ceia? Façam isso para se lembrarem de mim. Façam isso para se lembrarem do que eu fiz por vocês. Façam isso para se lembrarem do amor que eu tenho por cada um de vocês. Isso é Santa Ceia, irmãos. Então, quando nós, simbolicamente, nós partilhamos o pão, nós devemos nos lembrar do sacrifício de Jesus. Veja bem, isso não pode ser um ato automático. Isso não é um ritual apenas religioso. Mas nós precisamos trazer à memória todo esse amor, todo esse sacrifício de Jesus para a nossa vida, irmãos. Nós precisamos fazer isso de forma racional, de uma forma inteligente, né? O partir do pão nos lembra do corpo dilacerado de Jesus, do corpo torturado de Jesus, toda a sua dor, todo o seu sofrimento, toda a sua angústia naquele momento, abandonado naquela cruz, totalmente entregue nas mãos daqueles malfeitores. O texto de Mateus capítulo 27, o verso 26 diz que após Barrabás ser solto, Jesus, ele foi entregue ali para ser açoitado. E essa prática então ali era o início do ritual da crucificação, irmãos. A crucificação geralmente começava com os açoites, com as chicotadas nas costas do condenado. E os romanos usavam ali um chicote especial. Quem assistiu aí a Paixão de Cristo, você vai lembrar como era feito aquele chicote, né? Com pequenos pedaços de ossos e metais amarrados ali a vários fios de couro. O número de açoites dado a Jesus não foi registrado, irmãos, mas a tradição, o costume na época era de 40 açoites menos um. E durante esses açoites, a pele das costas era rasgada, e ali exposta uma massa sangrenta de tecido, nervos, uma grande
perda de sangue ocorria, muitos desmaiavam, alguns até morriam já nesse momento de açoites. Abram lá no Evangelho de Mateus, capítulo 27. E aqui nós podemos ver um pouco desse momento terrível, irmãos, que Jesus atravessou por mim e por você. Mateus 27, a partir do verso 27. Diz assim: logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-os das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes, e em seguida o levaram para ser crucificado. Irmãos, Paulo nos ensina através dessa carta aos Coríntios que nós devemos anunciar a morte de Cristo. Esse é o momento que nós anunciamos a morte de Cristo. Sim, Cristo foi torturado, Ele foi afligido, Ele foi humilhado, Ele foi moído pelas nossas iniquidades, como diz lá em Isaías, capítulo 53. Irmão, Jesus sabia de tudo que Ele iria passar. E aquele momento ali da ceia, irmãos, que Jesus institui, naquele momento ali já sabendo de todo o sofrimento que Ele iria passar, toda traição, toda humilhação, todo abandono. Então Ele celebra ali naquela noite a ceia para que nós jamais esquecêssemos de tudo que Ele fez por mim e por você. E o texto continua falando sobre o sangue derramado, né? No verso 25 de 1 Coríntios 11, né? E diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. No meu sangue. Irmãos, o sangue derramado agora na imagem, né, do vinho que nós vamos beber, né, aqui o suco de uva, né? Mas esse sangue, esse cálice representa a nova aliança. Como diz lá em profetizado já em Jeremias, capítulo 31, no verso 31, o Senhor diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança. Está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, irmãos, a ceia acontece num momento de grande importância, numa noite de grande importância para a comunidade judaica na época. Era a noite da celebração da Páscoa, que celebrava, né, a libertação do povo do Egito, a velha, antiga aliança. E Jesus, ele foi intencional, aproveitando esse momento de grande importância para então instituir a ceia do Senhor, instituir a nova aliança. Jesus estava reafirmando aí a revelação de João Batista, né, que no Evangelho de João, ele anunciava: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um cordeiro.
Já não será mais necessário, né, o sacrifício de vários animais, mas agora um cordeiro, um sacrifício seria suficiente para redimir o pecado de todos aqueles que nele crescem. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. A nova aliança, a ceia do Senhor, ela é instituída para nos trazer uma nova aliança. O cálice representa a nova aliança de Deus com o seu povo e com a sua igreja. O que antes figurava, né, a saída do Egito, o sangue, né, nos umbrais, na verga, né, no vergal, né, que fala da porta, para proteger aqueles que eram do Senhor. Agora a nova aliança, um novo tempo de graça e favor, nós somos marcados pelo sangue de Cristo. Aleluia. Jesus é o cumprimento da Páscoa, irmãos. Por isso que nós não celebramos mais a Páscoa como os judeus, né? E sim a ceia do Senhor. Nós celebramos a nova aliança. Nós celebramos um tempo de graça, um tempo do favor do Senhor para com a sua igreja. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Nós não precisamos mais sacrificar nenhum animal para expiação, para a remissão dos pecados. Jesus sacrificou-se em nosso lugar como um cordeiro perfeito. Uma única vez bastou para que os nossos pecados fossem perdoados, até aqueles que nós ainda vamos cometer. Amém? Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Abram lá em João capítulo 10. Então, irmãos, esse é um conceito que nós precisamos ter muito claramente na nossa cabeça, que Jesus não foi sacrificado. Jesus sacrificou-se, Ele se entregou. Veja lá no verso 11, João 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele faz o quê? Dá a vida pelas ovelhas. Agora avance lá no verso 18. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Aleluia. O Senhor se entregou, irmãos. Uma promessa da nova aliança. Uma promessa feita lá, né? Nós já lemos já de Jeremias 31, agora o verso 34. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa é a confiança, irmãos, que nós devemos ter ao tomar do pão e do vinho. A ceia do Senhor me lembra que Ele me ama. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Segunda verdade, irmãos, sobre a Santa Ceia. A Santa Ceia me lembra que Jesus está... Cadê? A Santa Ceia, vamos falar todo mundo junto? A Santa Ceia... A Santa Ceia me lembra que Jesus está presente. Jesus está aqui neste lugar, amém? Ceia é comunhão, irmão. Ceia é manifestação do amor de Deus e da presença espiritual de Jesus aqui, através do seu Santo Espírito. Aleluia. João 14, verso 16 diz assim, próprio Jesus falando: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja presente para sempre convosco. Então, no momento que nós celebramos a ceia, nós podemos ter a certeza que Jesus está neste lugar. Amém?
através do Espírito Santo do Senhor. Irmãos, diferente de outras linhas doutrinárias, né, existentes sobre a ceia, nós cremos que Jesus está presente aqui de forma, veja bem, espiritual e não de forma material. Existem algumas doutrinas, né, que creem que nesse momento aqui o pão vai se transformar, né, literalmente na carne de Jesus, e o vinho vai se transformar literalmente, fisicamente, como o sangue de Jesus. Mas nós não cremos dessa forma. Nós cremos que Jesus está aqui sim. Ele é o anfitrião dessa mesa, amém? Mas Ele subiu aos céus, Ele está aqui agora, através do Teu Santo Espírito, aleluia. Então o pão continua sendo pão, né? Por isso não importa, né, Marcelo? Não importa o tamanho do pão, se é grande, se é pequeno, né? O pão vai continuar sendo pão, né? O vinho, o suco de uva aqui, vai continuar sendo o suco de uva aqui. Mas a presença poderosa, a mesma presença que os discípulos desfrutaram naquela última ceia presencial, material de Jesus, nós também estamos desfrutando aqui agora através do Espírito Santo, amém? Você crê nisso, amém? Glória a Deus, irmãos. Então, no momento que você estiver comendo o pão e tomando vinho, você pode ter certeza que você estará se alimentando espiritualmente de Jesus, porque Ele é o pão vivo, aleluia. Ele é o nosso alimento, Jesus é o nosso sustento, irmãos. Jesus fez uma promessa lá em Mateus capítulo 18, verso 20, e Ele fala lá: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles, aleluia. Irmãos, ceia é comunhão, e a verdadeira comunhão, irmãos, a verdadeira comunhão aqui, ela só vai acontecer quando nós estivermos unidos no mesmo Espírito, no mesmo sentimento, no mesmo objetivo. Qualquer coisa além disso vai ser apenas uma reunião de pessoas, como qualquer outra. Então nós estamos aqui unidos, isso aqui é uma reunião, mas o que vai atrair a presença do Senhor Jesus Cristo aqui, através do Espírito Santo, é se nós estivermos unidos, se de fato haver comunhão entre nós aqui, uns com os outros. Por isso a importância que o pastor falou aqui do perdão, por isso a importância, irmãos, da santificação, de nós termos um relacionamento sincero uns com os outros, de nós podermos olhar um nos olhos do outro e poder dizer, apesar das nossas limitações, eu amo você, eu estou unido com você, com o mesmo sentimento no meu coração, de amor, de união, de adoração, de humildade. Esse deve ser o sentimento, irmãos. É isso que vai atrair a presença de Jesus durante esse momento da Santa Ceia. Salmo 133, Davi expressa muito bem o que é essa comunhão, a importância de nós termos comunhão. Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia! É nesse momento de comunhão, irmãos, que o Senhor vai derramar as suas bênçãos sobre a igreja, sobre a sua vida, sobre a sua família. Então, o segundo, a ceia me lembra que Jesus está presente. Eis que estou convosco todos os dias
até a consumação dos séculos. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Terceira verdade sobre a Santa Ceia. A Santa Ceia me lembra o quê? Vamos lá? Próximo slide, vamos lá? A Santa Ceia, irmãos, me lembra que Jesus voltará. Vamos falar de novo? A Santa Ceia, aleluia, Ele voltará, irmãos. Glória a Deus. Verso 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha. Irmãos, como nós já vimos, quando nós participamos desse momento, nós anunciamos toda a entrega, todo o amor. Nós anunciamos tudo aquilo que Jesus passou, irmãos. Todo o sofrimento, toda a dor. Mas nós anunciamos também a sua vitória sobre a morte. Amém? É um momento, sim, de contrição, de tristeza, muitas vezes, pelo sofrimento de Jesus. Tristeza também pelos nossos pecados. Mas é um momento de alegria, irmãos, porque a morte foi vencida. Aleluia. Por isso tem que estar no nosso coração, irmãos, na nossa mente. Esse momento deve ser um momento realmente de adoração a Deus, de gratidão. Jesus fala lá em Lucas, capítulo 22, verso 18, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Também em Lucas, capítulo 12, esse eu vou pedir para você abrir, e se você puder aí grifar, se tiver com uma caneta aí. Lucas, capítulo 12, verso 37. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que Ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Aleluia. O Senhor, o próprio Deus, nosso Rei, Ele vai preparar uma mesa para mim e para você, amém? Com todo o seu amor, com toda a sua graça. O servo sofredor, Ele vai nos servir diante dessa mesa, irmãos. E nós, assim como os discípulos desfrutaram da presença gloriosa do próprio Jesus, nós vamos desfrutar dessa presença. Amém? Que o Senhor possa encontrar você preparado, que o Senhor possa me encontrar preparado para esse grande dia. Vestes novas, uma mesa. O Apocalipse fala que haverá uma festa, né? Uma grande festa, as bodas. Irmãos, essa é a nossa esperança. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Por isso que a nossa esperança, irmãos, não está aqui nesse mundo, né? Com os olhos da fé nós podemos contemplar essa mesa, esse dia glorioso. E Jesus também, lá em João 14, mais uma palavra de consolo. João capítulo 14, Ele disse para os seus discípulos, e Ele fala hoje para você:
Ele fala hoje para mim, para a sua igreja. João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quantos momentos eu e você, nós choramos, nós nos entristecemos, muitas vezes nos sentimos abandonados, sós, tristes muitas vezes com alguma situação. Há fases em nossa vida, muitas vezes, que parece que não vão ter fim. E o Senhor nos dá essa palavra aqui hoje: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia em Jesus. O Senhor está preparando um lugar para mim, para você, onde não haverá mais crise, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais ansiedade, preocupação, tristeza, dor. Você crê nisso? Amém? Por isso que nós celebramos, irmãos, aquele que vem. Nós celebramos o nosso Rei, o anfitrião dessa mesa, nosso libertador. Nós cearemos com Ele e habitaremos para sempre com Ele no seu reino. E enquanto esse dia glorioso não chega, irmãos, é através desse momento aqui, é através dessa mesa, da ceia do Senhor, que nós nos lembramos da sua entrega, do seu amor, que nós nos lembramos do quanto Ele nos ama. É através da ceia do Senhor que nós anunciamos a volta do nosso Rei. Amém? Então participe, irmãos, com todo o teu coração, em espírito e em verdade, para que a sua fé seja fortalecida, para que a sua força seja restaurada e a sua esperança seja renovada. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Adore ao Senhor, irmãos, do teu coração. Se essa palavra falou com você, agradeça ao Senhor. Tenho certeza que essa palavra veio de Deus para a igreja Manaim essa noite. Para você que está nos assistindo agora, receba essa palavra com todo o teu coração aberto. Examine o teu coração agora, nesse momento. Se você tem algum pecado para confessar, confesse ao Senhor. Peça perdão. Se entristeça também pelo seu pecado. Mas também que o nosso coração esteja disposto a mudar. Quantas atitudes nós precisamos mudar em nossa vida, no nosso falar, nos nossos relacionamentos. Quantas atitudes nós precisamos mudar na nossa casa, no jeito de tratarmos a nossa esposa, no jeito que você trata o seu marido, o jeito que nós tratamos os nossos filhos, o jeito que nós tratamos os nossos pais, os nossos irmãos. Que o Senhor nos ajude
E que essa noite seja um marco em nosso coração, para que muita coisa seja mudada em nossa vida através do Espírito Santo de Deus nos fortalecendo. Obrigado pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus.